Vamos lá, pessoal. Avançando aqui no nosso curso de desenvolvimento econômico, a gente entra num segundo bloco, cujo objetivo é entender as transformações estruturais, as estratégias e os padrões de desenvolvimento em perspectiva histórica. A hipótese, a gente fez algumas discussões introdutórias, alguns questionamentos a partir da perspectiva crítica à ideia do monoeconomismo, e agora avançamos uma discussão um pouco mais vinculadas a trajetórias históricas de desenvolvimento. A hipótese que permeia todo esse bloco é de que as características históricas, as determinadas características de cada uma das fases do capitalismo condicionam as possibilidades e as estratégias de desenvolvimento nacionais, bem como os determinados padrões de desenvolvimento nacionais. O que a gente está querendo dizer? Olha, dependendo do momento em que se inicia historicamente a trajetória de industrialização, entendida como um elemento fundamental para a transformação estrutural e para o desenvolvimento, como a gente já discutiu, dependendo do momento que os esforços para a industrialização e transformação estrutural se iniciam, ou são acelerados, ou são materializados, eu tenho um conjunto de pré-requisitos necessários e um conjunto de estratégias necessárias e determinados padrões. Ilustrando, se eu sou uma nação que está à frente do processo de industrialização no momento de constituição do capitalismo originário, tem um conjunto de pré-requisitos, trajetórias e estratégias possíveis. Se eu sou uma nação cujo processo de industrialização ocorre pós-capitalismo originário, mas ainda na fase concorrencial do capitalismo, tenho outros pré-requisitos. Se eu sou uma nação que vou avançar na direção da industrialização na fase oligopolista do capitalismo, tenho outros pré-requisitos e outras estratégias e padrões de desenvolvimento. Essa é a nossa hipótese. Então, dependendo da etapa histórica do capitalismo, são colocados determinados pré-requisitos para determinadas estratégias e padrões, que vão se consolidar em determinados padrões. Ok. Nesse sentido, nesse primeiro vídeo do bloco histórico, a ideia é a gente apresentar algumas características das diferentes etapas do capitalismo. Nesse primeiro vídeo a gente avança na discussão do capitalismo originário e do capitalismo na sua etapa concorrencial. As industrializações atrasadas ou retardatárias são aquelas que ocorrem na fase concorrencial do capitalismo. Estamos falando fundamentalmente de Estados Unidos, de França, de Alemanha, de Itália e um pouquinho na transição de Rússia e de Japão. Esses já estão na transição para a etapa oligopolista do capitalismo. Então, as industrializações que ocorrem na etapa concorrencial do capitalismo são as industrializações atrasadas ou retardatárias. As industrializações que ocorrem na etapa oligopolista do capitalismo são as industrializações tardias. A industrialização originária, inglesa, ocorre no momento de consolidação do capitalismo originário industrial. Ok, nesse sentido, retomando muito brevemente quais são as características e os principais pré-requisitos para a constituição, para a consolidação do capitalismo originário. Vale lembrar que essa é uma breve retomada, bastante sintética, dado que esse conteúdo já é objeto de debate em outras disciplinas
prévias, né, na nossa graduação. Primeiro, eu preciso ter para consolidação do capitalismo originário a existência de um equivalente geral. Esse é um pré-requisito de um equivalente geral que vai exercer plenamente as funções da moeda: meio de troca, unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. 4 funções plenas da moeda. É necessário ter um equivalente geral para se avançar na consolidação do capitalismo originário. No entanto, essa é uma característica. Para que haja esse equivalente geral, a gente tem alguns pré-requisitos interligados. É preciso, obviamente, ter tido um grande avanço do grau de monetização da economia, para que a partir daí eu tenha condições de ter um equivalente geral. Só que, para ter um avanço num grande grau de monetização da economia, eu preciso que isso ocorra em paralelo à construção de uma economia baseada na troca. Para construir uma economia baseada na troca, eu vou ter outros pré-requisitos que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu preciso que as relações de produção e de reprodução, que vão ser cada vez mais em escala ampliada, não sejam direcionadas para o suprimento dos valores de uso, mas sim para uma reprodução em escala ampliada a partir da lógica da organização do capitalismo via troca. Ok? Só que para ter uma economia baseada na troca com alto grau de monetização, eu preciso que tudo isso ocorra em paralelo a um processo de centralização política, um processo que ocorre com a centralização e a formação dos estados nacionais. Então, para ter um equivalente geral, é necessário que isso passe pela centralização política, no sentido do Estado garantir o seu poder como emissor da moeda, unifique os mercados, remova as barreiras entre esses mercados internos, padronizando-os e fortalecendo a economia baseada na troca, com um grau de monetização avançado. Esse é uma das características dos pré-requisitos do capitalismo originário. Só retomando, essa centralização política também vai ter outras implicações importantes. Por exemplo, eu preciso ter, para a consolidação do capitalismo originário, a constituição de uma mão de obra assalariada ou potencialmente assalariável. Só que essa é uma característica. Para que a mão de obra seja assalariada ou potencialmente assalariável, é necessário que haja uma separação violenta, uma dissociação violenta do trabalhador face aos meios de produção. Ou seja, para haver uma mão de obra assalariada ou um processo possível de assalariamento da mão de obra, é necessário a gente avançar num processo de proletarização, no sentido de se transformar a força de trabalho em uma mercadoria. Ou seja, o trabalho vai ter valor. Valor só é valor se é socialmente ratificável. O trabalho só vai ter valor nesse sentido de ser uma mercadoria a partir do momento em que esse valor é ratificado pelo mercado. Então, eu estou atribuindo as características físicas associadas ao trabalho e psicológicas também um caráter de mercadoria, que passa pelo processo de proletarização, ou seja, exige a separação entre o trabalhador e o meio de produção. Isso é feito violentamente, eu não tenho mais o acesso aos meios de produção, também
por um conjunto de políticas que passam ou entremeiam a centralização política e a formação dos estados nacionais. Olha só como eu estou relacionando todos esses processos. Depois a gente avança nos pré-requisitos e nas características necessárias para se avançar no processo de industrialização e transformação estrutural nas diferentes etapas. Ainda no capitalismo originário. Esse capitalismo originário é caracterizado, obviamente, por uma economia baseada na troca. Só que, para ter essa economia baseada na troca, como a gente já citou anteriormente, é necessário ter excedente. Essa economia precisa gerar excedente. É óbvio que só a geração de excedente não significa automática e necessariamente que eu vou reorganizar minha economia no sentido de fomentar a troca. Tenho diversas formas de configuração políticas possíveis para se utilizar, apropriar, distribuir esse excedente. Uma delas é aquela associada ao capitalismo. Mas, para ter uma economia baseada na troca, voltando então, eu preciso de um excedente. Para que esse excedente seja potencialmente trocado, pelo menos no primeiro momento. Só que para ter excedente, eu preciso ter um conjunto de revoluções na dimensão produtiva, que vocês viram lá em História Econômica Geral, tanto agrícolas quanto urbanas comerciais. Há um imbricamento entre essas duas revoluções que se reforçam mutuamente e permitem a economia avançar nessa direção, com todos os outros elementos que a gente já apontou. Ou seja, eu preciso de uma revolução na técnica, desde lá puxando a transição do putting out system para as manufaturas, para as maquinofaturas, e como isso está interligado aos cercamentos, à revolução nas técnicas de produção agrícolas, ao aumento da área irrigada, alguns utensílios utilizados na produção, e tudo isso escoando para um processo de proletarização, de cercamentos e de urbanização e de organização através de uma economia baseada na troca, certo? Se eu não tenho aumento da produtividade a partir de revoluções técnicas, eu tenho a dificuldade de gerar esse excedente, que é uma parte necessária para a organização, necessária, porém não suficiente, para a organização da economia baseada na troca. Esse excedente, eu só vou ter uma economia baseada na troca também quando eu tenho uma divisão do trabalho. Mas esse excedente é o que vai possibilitar um certo grau de especialização, um certo grau de fomento à divisão social do trabalho. A divisão do trabalho, em termos sociais, remetendo lá, divisão social do trabalho, não divisão internacional do trabalho, é um pouco diferente, remetendo lá as contribuições originárias do Smith, vai ter um impacto positivo no aumento do grau de especialização e, consequentemente, no aumento do grau do incremento da produtividade. Tudo isso vai estar associado a um aumento dos mercados, ou pode estar associado a um aumento dos mercados. Olha só, para ter uma economia baseada na troca, uma característica do capitalismo originário, e que vai ser produzido posteriormente, eu preciso de excedente. Para ter excedente, eu preciso de revolução nas técnicas produtivas, certo? Para ter revolução nas técnicas produtivas, eu preciso de especialização, eu preciso de divisão social do trabalho. Mas, não só, mas também preciso disso. Mas para ter essa especialização, eu preciso de mercados mais amplos, como a gente já discutiu. Mercados maiores me dão maiores possibilidades de levar a uma divisão social do trabalho mais ampla. Só que para ter mercados mais amplos, eu preciso de uma centralização política. Voltamos de novo à formação dos estados nacionais, como elemento que deve ser compreendido de maneira completamente indissociável da constituição e consolidação do capitalismo originário. Legal? Nesse cenário, trabalho e terra vão se transformar em mercadoria. Vão se transformar em mercadoria. Vão ser subjugados a partir da lógica da reprodução em escala ampliada do capital. Nesse sentido, a propriedade
vai ser utilizada como instrumento para viabilizar essa reprodução em escala ampliada, com todos os efeitos nefastos que isso tem naqueles que foram expropriados. Então, o trabalho e a terra passam a ser compreendidos a partir de uma lógica diferente, dissociada das suas características exclusivamente físicas ou das suas características exclusivamente naturais, entre muitas aspas. São compreendidos como elementos desse processo de transformação, passam a ser agora mercadorias, passam a ser agora instrumentos para a reprodução em escala ampliada, certo? Outra característica do capitalismo originário, só para a gente retomar brevemente, é que como resultado desse processo todo de expropriação, de proletarização, de transformação do trabalho em mercadoria e da terra em mercadoria, a remuneração ou a reprodução do trabalhador vai ser cada vez mais baseada em compensações variáveis. Os trabalhadores são livres, entre muitas aspas, livres para, via competição via mercado, livres é irônico, né? Para competição via mercado, poderem serem remunerados a partir dos valores que são gerados, que são ratificados socialmente, a partir da lógica do trabalho entendido como mercadoria. Ou seja, a compensação passa a ter um certo caráter meritocrático, entre muitas aspas, meritocrático no sentido de que ela é proporcional ao valor gerado, que só é ratificado a posteriori. Ela não é uma remuneração, o meritocrático obviamente foi irônico, ela não é estabelecida a partir da lógica do esforço individual ou mais amplo ainda, a partir da lógica das necessidades individuais, mas sim a posteriori, conforme eu tenho a ratificação ou não no mercado. Para que essa característica exista numa economia baseada na troca, é necessário ter uma constante revolução nos costumes, uma quebra no imobilismo tradicional, uma reestruturação social muito forte, passando lá pelos costumes, pelas tradições religiosas, pelas tradições das corporações de ofício, pelo papel da igreja, estabelecendo um certo grau de fluidez na estrutura social, um certo grau. Por fim, todo esse processo vai ser coordenado indiretamente via mercado, ou seja, isso idealmente, né? Via sistema de preços. Então eu vou ter uma alocação baseada, ou pelo menos parcialmente baseada. A gente já trouxe algumas críticas a essa visão, depois a gente aprofunda nas próximas aulas, mas via sistema de preços. Para que o sistema de preços funcione corretamente como um instrumento guia desse processo de construção do capitalismo ordinário, eu preciso novamente ter o tripé: construção de uma economia baseada na troca, um equivalente geral e um amplo mercado. Tudo isso passa pelo processo de centralização política. Então essas são as características da etapa do capitalismo originário que vão permear as demais. Só um primeiro momento introdutório. Daqui a pouco a gente discute no próximo vídeo as características do capitalismo atrasado, das industrializações atrasadas, do capitalismo na sua etapa concorrencial, levando em consideração nossa hipótese afirmada no começo do vídeo, que é a de que as estratégias e padrões de desenvolvimento são conformados a partir das características específicas de determinadas fases do capitalismo. Então a ideia no primeiro momento é apresentar as características do capitalismo originário, depois concorrencial, para depois entendermos as estratégias históricas de diferentes países nesses momentos.